Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Pois bem, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil e turbulento nesses últimos dias. E a maioria das pessoas estão vivendo com medo. De certa forma, isso reflete os últimos acontecimentos globais. O ser humano, em geral, tem dado cada vez mais lugar nos seus pensamentos à possibilidade de uma catástrofe de alcance mundial. Não importa que elas sejam provocadas por mudanças climáticas, ameaças cibernéticas, por exemplo, uma ação nuclear, falhas críticas da infraestrutura, superpopulação e com o aumento da fome no mundo, e até mesmo perigos biológicos, inclusive pandemias. Recentemente me deparei com um artigo escrito por John Blake da CNN, escrito no dia 22 de março do ano passado, cujo título era Coronavírus traz à tona a praga de previsões do fim dos tempos. Eu não sei você, mas cada vez mais eu ouço tanto pessoas comuns como cientistas e até mesmo governantes falando dessas questões sobre catástrofes que vai levar o mundo a uma ruína. Veja, as escrituras sagradas, no entanto, nos dizem que mesmo que o mundo esteja passando por graves turbulências ou até mesmo caminhando para uma destruição final, não precisamos temer e tampouco nos preocupar. Isso mesmo. Diante de tudo que possa acontecer no futuro próximo, devemos expressar nossa confiança no poder de Deus para nos salvar. Sem dúvida, é quase impossível pensar no fim dos tempos ou no fim do mundo sem sermos consumidos pelo medo. Mas veja, a Bíblia é clara em afirmar que Deus é o nosso refúgio. Deus não é somente um refúgio temporário, mas ele é um refúgio eterno em quaisquer circunstância, até mesmo diante de uma destruição total. Os Salmos 46 a 48, por exemplo, são hinos de louvor a Deus que celebram a libertação de um grande perigo. O Salmo 46 é o primeiro destes poemas com um tema comum, falando sobre a grandeza e suficiência de Deus, tanto no presente quanto no futuro. Ele declara que a nossa verdadeira segurança se acha em Deus e não em outra coisa. Mostra ainda a possibilidade de enfrentá-la sem medo. Eu convido a todos a abrir a sua Bíblia e ler comigo Salmos 46, do versículo 1 ao 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Conhecido também como o Salmo de Lutero, provavelmente serviu de inspiração para o seu grande hino Castelo Forte é o Nosso Deus, composto em 1529. Porém, alguns acreditam que este salmo
tenha sido escrito quando Deus milagrosamente libertou a cidade de Jerusalém dos exércitos de Senaqueribe, rei da Assíria, por volta de 701 a.C. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 18 e 19. O salmo também é dividido em 3 estrofes bem definidas, cada um terminando com selá, ou seja, uma pausa. Podemos ainda identificar uma espécie de refrão, e você pode ver isso nos versos 7 e 11, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo apresenta um título familiar. Ele é para o cantor-mor entre os filhos de Corá. E acrescenta ainda cântico sobre Alamote. Esta designação aparece somente uma única vez nos Salmos, e alguns pensam que pode significar cantar com voz de soprano. Pois bem, este salmo foi composto para que os filhos de Deus pudessem adorar ao Senhor em todos os tempos e até mesmo em meio a grandes dificuldades. O escritor começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio aqui é um local tranquilo que oferece paz, sossego, lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo, de um abrigo, lugar onde alguém pode se esconder. Já fortaleza é um lugar protegido e fortificado, usado, por exemplo, para proteger uma cidade, um território. Ele é um forte. Veja, para nós, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diferentemente das pessoas que não servem a Deus, cuja esperança principal estão ligadas e apegadas nas coisas terrenas. Deus não somente nos dá abrigo de todas as catástrofes e males, mas também nos protege contra os inimigos. Ambos os conceitos se resumem bem nas palavras socorro, bem presente na angústia. Estas palavras têm como implicação a sua prontidão, ou seja, ele pode ser achado, e da sua suficiência, ou seja, para qualquer situação. Agora, veja, como consequência das verdades acima descritas pelo autor, ele diz que ainda que, ou seja, mesmo diante de desastres terríveis, destruição total, ainda mesmo que as catástrofes com características apocalípticas ou cósmicas, tais como a terra se mude, os montes se transportem para os meios dos mares, que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem pela sua braveza. Você vê isso no verso 2 e 3. Diz: não precisamos temer. Observe que disse Jesus no sermão profético pronunciado no Monte das Oliveiras, e diga-se de passagem, é o único discurso longo registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Ele fala sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu convido a você a ler comigo Lucas 21, versículo 10 e 11, e depois o versículo 25 e 26. Eu vou ler na versão viva. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes e epidemias de doença em muitas terras, e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Então haverá acontecimentos estranhos nos céus, sinais e coisas esquisitas no sol, na lua e nas estrelas. Aqui embaixo na terra as nações estarão em desordem, apavoradas com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até a firmeza dos próprios céus serão abalada. Veja que Jesus disse que a igreja teria tempos difíceis pela frente, que os discípulos deveriam prestar atenção à sua palavra e não deixar-se desviar por impostores. Disse-lhes ainda que não se deixasse amedrontar pelas calamidades, pois o tempo de tribulações são também de testemunho,
E o Espírito Santo lhes daria sabedoria, capacidade, daria palavras que eles iriam precisar para que as pessoas pudessem ser acalmadas, pudessem ser levadas a entender o que Deus estava fazendo. Eles poderiam se preparar porque eles sabiam o que iria acontecer, pois eles conheciam os fatos. Por isso, veja, meu amado, nós devemos continuar confiando e crendo, ainda que venham tempestades, terremotos, tsunamis, ataques dos inimigos do povo de Deus, doenças e até mesmo pandemias. Que tudo se desfaça. Deus continua sendo igualmente refúgio e fortaleza. É a nossa clara segurança final nos tempos de dificuldade. A nós que somos os seus servos, a nós que confiamos no Deus Todo-Poderoso. A partir dos versos 4 e 5, o autor passa-nos a descortinar a eternidade e a falar sobre a morada do Altíssimo. A cidade de Deus é um dos grandes temas do Antigo Testamento, e especialmente dos Salmos, dentre os quais este Salmo e os dois seguintes, o 47 e 48, formam um grupo interessante. O Antigo Testamento, de fato, já apontava na direção de uma visão neotestamentária de que Sião como uma comunidade celestial, ao invés de uma mera localidade na terra. O salmista, ao falar, por exemplo, da cidade celestial, ele fala o santuário das moradas do Altíssimo. Ele tem em mente a Jerusalém terrena, onde se encontra o templo, local onde Deus se revelava, onde a sua presença era manifesta, onde o povo ia adorá-lo. Veja que Deus escolheu Jerusalém, algo que foi marcante para o seu povo, como ele também escolheu Davi. E ele elegeu aquele lugar como um lugar determinado para ele manifestar a sua presença. A capital das alianças, onde o povo de Deus, o povo escolhido, iria se beneficiar dessa eleição. E no futuro próximo, ela seria a cidade mãe das nações. Apesar de Jerusalém não ter um rio, ela tinha o próprio Deus, como um rio que sustentava e trazia vida ao povo. A figura utilizada de um rio cujas águas correm para o templo e supre com as suas águas, fala dos poderes doadores de vida na presença de Deus, da proteção divina, bem como a sua bênção e paz. Esse rio transforma o lugar em um paraíso, tal como o paraíso original, Gênesis capítulo 2, verso 10 e 14, e o paraíso futuro, Apocalipse versículo 22, verso 1. Observe, porém, que o segredo da vitória do povo de Deus era a sua presença. Diz o texto, ele está no meio dela. E também a certeza de segurança. Ele diz assim, não será abalada. Eu não sei se você já tem lido a Bíblia, mas o povo de Deus acreditava que Jerusalém jamais seria conquistada, por causa da presença de Deus, que iria sempre protegê-la. Você vê isso no Salmo 48, verso 1, 2 e verso 8. De fato, enquanto Deus viveu entre o seu povo e eles o obedeceram, observe esse detalhe, Jerusalém foi invencível. Mas quando o povo o abandonou, Deus os deixou. E Jerusalém caiu ante os babilônicos em 586 a.C. e depois por outros inimigos. Pois bem, depois de falar dos transtornos da natureza, volta-se a fúria dos homens e há uma cidade assediada. Ele convida os seus ouvintes dizendo, vinde, contemplai as obras do Senhor. O salmista cria que Deus, como o Criador e Senhor da criação, é quem governa a terra. Você pode ver isso também no Salmo 47, versos 2, 3 e verso 8 e 9. Embora o salmista veja como resultado a paz, o processo de julgamento é o que acontece. Porque apesar da palavra de consolação que ele diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra,
Isto coloca-se num contexto não de uma suave persuasão, mas numa situação em que o mundo será devastado e desarmado à força. Naturalmente, Deus era tido como um general, e o texto diz que o Senhor dos Exércitos, e ele liderava as forças armadas em batalha. Por isso, apesar da guerra, da destruição serem inevitáveis, também é a vitória de Deus no final. Ao dizer que as nações embraveceram, faz-me lembrar que tanto no passado quanto atualmente, a nação de Israel sempre esteve rodeada por vizinhos hostis que se propõem a apagar Israel do mapa. Desde que o povo judeu voltou à sua terra em 1948, ele tem enfrentado severa oposição. Por exemplo, me faz lembrar da Guerra dos 6 Dias, travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. Tendo de um lado do conflito as forças armadas do Estado de Israel, recém-formado, e do outro lado, Egito, Síria, Jordânia, Iraque, que receberam apoio do Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Ou seja, Israel estava rodeado por todos os lados. Porém, durante 6 dias, Israel lutou e venceu todas essas nações. Foi a guerra mais rápida entre os árabes e os israelenses. E foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir as suas fronteiras, conquistando inclusive Jerusalém. Observe, muitas nações vizinhas continuam a formar alianças em oposição a Israel e à sua soberania, deixando o povo judeu em uma posição muito vulnerável. O que mostra, finalmente, de um lado, esse perigo, mostra do outro a proteção de um Deus amoroso. Da mesma forma que Deus está fazendo com Israel, e é importante a gente entender isso, Deus também está movendo a sua igreja, ou o novo Israel, ao lugar determinado para o cumprimento futuro de suas profecias. O reverendo William Oscar Emil Osterley e outros teólogos entendem que esse é um salmo apocalíptico ou escatológico, representando a destruição da terra no fim da atual ordem mundial. Para ele, a essência apocalíptica é a crença fundamental na vitória final de Deus e a sujeição de todas as nações a ele em reconhecimento da sua soberania. Ao concluir, o salmista conclama aos ouvintes, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Verso 10, a parte A. Pois as armas de guerra serão silenciadas, pois a terra será trazida à paz por meio da violência, por causa da sua presença, e porque a sua voz vai ser ouvida sobre a face da terra. Aqui, o convite de se calar não é falado, em primeiro lugar, como uma consolação aos filhos, mas como uma severa repreensão para um mundo inquieto, turbulento. É como Deus dissesse: fiquem quietos, deixem disso, descansem. Deus e seu reino será grandemente exaltado entre as nações. Versos 10 e 11. Pois a terra, toda a terra é o seu domínio. Portanto, a igreja, o novo Israel, que em Cristo fomos reconciliados com Deus e feitos seu povo, devemos continuar anunciando o estabelecimento desse reino, o qual trará a paz sobre a terra. Por isso, da mesma forma que Israel é convidado a confiar em Deus como refúgio e fortaleza, a igreja de Cristo também o é. Veja, devemos confiar e crer que veja, meu ouvinte, ainda que venham tempestades, terremotos, tsunamis, ataque com fúria dos nossos inimigos, do povo de Deus, doenças e até mesmo pandemias, que tudo se desfaça, que as pessoas fiquem temerosas. Isto nos convida e nos encoraja a parar de lutar e buscar a paz pela fé. Isso mesmo, amado. Nós aguardamos no Senhor e não na solução das nações. Essa paz é encontrada apenas quando reconhecemos
o senhorio de Deus em nossas vidas e nos rendemos à vontade dele. Eu encerro esta reflexão e convido a você a unir a minha voz ao do salmista, quando diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Deixa um comentário, dá um gostei, deixa a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.